Nesse painel Turismo, Criadores de Desenvolvimento, convido nesse palco Fabi Tourinho, ela que é CEO da Kalua Travel Holding. A Kalua Operadora é uma empresa referência em turismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em turismo de alto padrão num destino global. Com mais de 25 anos de atuação, Fabiana é reconhecida por transformar viagens em vivências personalizadas, encantadoras e inesquecíveis. No palco. Nossa, obrigada. Obrigada, Rê. E agora, Alejandro Pezzini, CEO da AMP Group. Alejandro é uma das principais lideranças empresariais na Flórida Central. Ele atua há mais de 20 anos no desenvolvimento econômico, requalificação urbana e grandes projetos turísticos na região da International Drive. Bem-vindo, Alejandro. Alô, alô. Bom dia, pessoal. E agora, o Commissioner Bakari Burns, ele que é City of Orlando Commissioner do District 6. Welcome. Bom, gente, quanto prazer. Que público Prazer qualificado, hein? Vamos fazer as apresentações, Fabiana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Alejandro, bom dia. Bom dia, bom dia. Commission. Good morning. Good morning. Bom, esse painel é bem interessante, gente, porque acredito que falar de turismo seja algo assim bastante, vamos dizer, gostoso, aprazível e, acima de tudo, interessante, porque entendo que o turismo ele mexe com economias circulares, injeção direta na veia da sociedade e daqueles que trabalham diretamente no play, né? Nós viemos também, eu e o Glaucio, uma região muito turística, que é o Rio Grande do Norte, né? Natal em especial, e falar um pouco de turismo aqui para vocês também, turismo da América, fica muito, muito bacana. Tá? Eu queria começar aqui a perguntar, o turismo criadores do desenvolvimento é a temática central. Fabiana, começo aqui com a pergunta para você. Tá? Como você enxerga a evolução do perfil do viajante de luxo nos últimos anos? O que ele busca hoje que talvez não buscasse anteriormente? Bom, acho que tem muita coisa, né, que pode ser dita sobre isso, mas a verdade é que o comportamento hoje do viajante de luxo, ele definitivamente busca exclusividade, experiência e algo que seja completamente tailor-made, que seja feito para ele, né? Ele quer lugares que não sejam tão explorados em turismo de massa. Eles querem lugares que são emergentes, destinos novos que ainda não são explorados. A gente fala de que eles não querem mais extravagância e exibição de marcas. As pessoas realmente que consomem luxo, elas querem... É preciso fazer uma curadoria, na verdade, né? Não só de produto, mas do viajante em si, para a gente entender exatamente o que é que ele está buscando, o que ele quer, e isso é que faz toda a diferença. O que eu entendo é que, na indústria do turismo, essa coisa mudou muito, né? O turismo de luxo ele não é mais simplesmente o valor que você paga, é o valor da entrega, que muitas vezes o dinheiro não paga, não compra, né? É o conhecimento de quem está fazendo aquela entrega sobre o destino e o cliente. É você entender o destino para aquele cliente específico, né? E quando você tem que oferecer, seria o contrário. Então, a leitura da necessidade do que o cliente busca, eu acho que é a grande chave disso. E, literalmente, hoje, aquele candidato, aquela pessoa que busca uma experiência, ele quer conforto, ele quer exclusividade, ele é uma coisa personalizada, né, totalmente personalizada, independente de onde ele for. E vamos a Orlando, por exemplo, como experiência. Ele vai vir para cá, mas ele vai querer ter todas as experiências mais exclusivas e menos disputadas possíveis, né? E é conforto, ele não vai querer pegar fila. Assim, a gente pode falar de destinos como Dubai, né? Mas eu vou focar aqui mais em Orlando, porque a gente tem um desafio muito grande, por ser um destino muito popular, de como você entregar luxo em Orlando,
né? Seria somente com hotelaria? Sim, você tem Four Seasons, você tem hotéis 5 estrelas da Disney, mas e o que mais, né? Você tem que ter um conhecimento muito profundo do cliente para entender o que é luxo para ele, né? Então, seria você ficar num club level, participar, ter acesso a clubes que são só para sócios, para member fee, que agora, né, é a grande coisa do momento. São lugares que não são de easy access, como a gente chama. Então, vem para Orlando e você está falando de um cliente de luxo, é ele ter exclusividade num check-in, ter um check-in próprio para ele. Existe isso, muitas pessoas não sabem. Existem dentro dos parques, hoje, lugares que são específicos para pessoas que querem uma experiência exclusiva. Então, dentro da Universal, por exemplo, eles têm um espaço que é do Visa, por exemplo. Pode ser Mastercard, pode ser American Express, mas, enfim, é um lugar de um acesso extremamente exclusivo. Não é todo mundo que vai. Você tem que ser membro para poder ter acesso àquilo ali. E o que você encontra ali? Você tem lugar para descansar, você tem alimentos, você tem bebidas, você tem um lugar, né, para relaxar. Então, assim, qual seria a diferença disso? É saber quando a pessoa chegar, quem vai buscar, como que ele gosta de ser chamado. Quando ele entrar no hotel, qual hotel 5 estrelas que você vai oferecer? É luxo isso, né? Porque talvez existem pessoas, eu, por exemplo, falando de mim, eu gosto de hotéis 5 estrelas, mas eu prefiro um hotel mais moderno do que um hotel muito conservador, uma coisa mais vitoriana, uma coisa mais colonial, sabe? Mais tradicional. Eu gosto de hotel mais moderno, ele ainda é 5 estrelas. Independente, os dois são hotéis 5 estrelas. Eu acho que vai muito pela experiência que a gente entrega. Tem uma coisa que a gente fala muito hoje em dia no mercado, que as pessoas de luxo, eles não querem mais ir para lugar que se roda o guardanapo. Não sei se vocês já viram no Instagram, você vai para Mykonos, aí tem aquela hora de rodar o guardanapo. Você vai no Chef Mickey's, quem já foi aqui? E aí você tem um momento que o personagem aparece e que você roda o lenço. Isso não é luxo. As pessoas que consomem luxo realmente, eles não querem mais esse momento de rodar guardanapo. É engraçado isso, né? Não querem. Eles querem coisas realmente mais calmas, mais exclusivas, menos instagramáveis, né? E é engraçado que eles não querem mais tornar aquele lugar tão público para que as pessoas não exista aquele acesso em massa. E que aquilo ali deixe de ser uma coisa exclusiva, com pouco acesso, e passe a ser uma coisa mais popular. Bacana, gente. Que aula, hein? Parabéns, Fabiana. Tem mais uma pergunta para você, Fabiana. O turismo está sempre em transformação, seja por novas tecnologias ou mudanças no comportamento do consumidor. Quais das tendências você acredita que irão moldar o futuro do setor de alto padrão? É mais ou menos uma perspectiva do futuro, né? Você já está vendo muita coisa em mudança. Você falou em curadoria, você falou em destinos associados a perfil, né? Serviços, entregas, expectativas. E o futuro, como é que será isso? Eu acho que, eu entendo que cada vez mais o consumidor, ele sabe o que ele quer, né? Então, isso é bom, porque ele já chega, né, ele procura, ele sabe o que ele está querendo e ele é exigente, ele sabe muito bem o que ele quer. Eu vou trazer o AI aqui um pouquinho nessa conversa, falando de tecnologia, que às vezes as pessoas acham que o AI vai substituir o ser humano, ele não vai. O que ele vai é agilizar o processo e deixar tempo para o ser humano fazer relacionamento, né? Então, talvez atividades mais técnicas, o AI ele vem ali para fazer essa curadoria inicial, vamos dizer assim, trazer dados, para que eu possa, de repente, sentar com você, vem fazer uma consulta comigo, e eu poder passar mais tempo com você, né? Então, eu já tenho dados ali formados, que veio pelo AI, que facilitou aquilo ali, mas o meu tempo com você ele vai ser de maior qualidade, né? Eu vou poder vai existir uma interação maior. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar, e é importante, eu gosto muito de falar isso, porque, principalmente no turismo, eu escuto as pessoas falarem o AI vai acabar com as agências, com as operadoras. Não vai. O AI vai facilitar, ele veio para facilitar. Tá? Em relação ao futuro, existe uma coisa muito grande hoje, que é o wellness, né? E quando a gente fala de wellness, remete imediatamente a esporte. E não é somente esporte. As pessoas hoje estão tentando se reconectar.
né? Se ressignificar. E todas essas viagens, eu imagino que a partir de agora, elas já estão acontecendo. As grandes marcas, por exemplo, elas estão criando experiências, né? A Louis Vuitton, a Chanel, todas elas. Elas criaram cafés, elas criaram esportes, elas criaram espaços para que as pessoas possam se conectar e não necessariamente vender, não é sobre venda. Então, eu imagino que, falando sobre o turismo do futuro, ele vai muito mais sobre ser do que ter. Muito legal, gente. Salve de palmas aqui para ela, por favor. Muito obrigada. Ela deu Se deixar, eu falo sobre agora. turismo o dia inteiro. Muito legal, Fábio. Percebe-se que você não só conhece, como também você acaba, de alguma maneira, entendendo as tendências e para onde nós estamos caminhando. Parabéns. Muito obrigada. Alejandro Pezzini. Alejandro foi nomeado ano passado pelo prefeito Buddy Dyer para representar a Prefeitura de Orlando no Conselho International Drive Improvement District, assumindo a vaga deixada pelo falecido Harry Rose, um dos grandes pioneiros da hotelaria na Flórida Central desde 1974. Quais você acredita serem hoje as principais prioridades do distrito para assegurar que a International Drive continue sendo um polo de turismo, negócios e investimento para a nossa região? Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Antes de responder a pergunta, na verdade, eu vou direcionar a pergunta para o Commissioner, que ele vai falar um pouquinho também da International Drive, do crescimento da região, porque o Conselho da International Drive, que eu faço parte, nós nos reportamos à Prefeitura de Orlando, ao Orange County, né? A gente tem um board de governança que é composto por membros do governo. Então, Commissioner, I'm going to send you the question first. I actually have a translator for you here, so I'll make it easier for you. Yeah, unless your Portuguese is a little bit better. Did you get it? No? Commissioner, what do you believe are the main priorities for the iDrive district to ensure that International Drive continues to be a hub for tourism, business, and of course, investment in our region? And I know you just had a meeting to discuss that with the governing board, so it'd be great if you can speak to it. Yeah, well, thank you for that question. We're really focusing on, one, public safety, because we want to make sure that the people who live on our drive, who visit our drive, remain safe. So there's a priority on public safety. Also, multimodal transportation, because we want to be able to move individuals through iDrive and to iDrive in an efficient manner, because we have a lot of, about 100,000 jobs that are there. So getting people in and out iDrive is a priority, but also the revitalization of vacant land, distressed land, because we want to continue to attract high-quality development that will increase the tax base, but also be attractive to bringing more visitors here to iDrive. So I think those would be some of the top 3 priorities for the city and county government. Dentro do que o Commissioner falou a respeito da nossa região, né? A International Drive, ela é o epicentro do crescimento da Flórida Central agora, né? Grande parte dos investimentos estão entrando através da nossa região. A International Drive, nesse momento, tem 13 bilhões de dólares em andamento, em investimentos em diferentes áreas, 7 dos quais são do Epic Universe e os outros 6 são em outros projetos. Semana passada, nós recebemos os últimos dados da região. Atualmente, nós estamos com 145 hotéis na International Drive, com 1.800 negócios ativos, e a International Drive emprega 90 mil pessoas no momento. Ano passado, nós recebemos 16 milhões de pessoas só na International Drive, que são mais visitantes que foram a São Paulo ou Rio de Janeiro. O valor tributável da nossa região alcançou 17,2 bilhões de dólares. Então, é um valor impressionante de tributação, o que gera impostos que são usados para o crescimento de toda a nossa região. E, ano passado, nós tivemos 74% de ocupação na taxa hoteleira. Então, a International Drive vem crescendo bastante. Obviamente, o Epic Universe está fomentando parte desse crescimento, mas o que nós temos de projetos em andamento no momento, até 2030, realmente vão mudar essa região amplamente e vão atrair ainda mais investimentos para a Flórida Central.
Muito bom. Vamos para a última pergunta aqui, Alejandro. A International Drive sempre foi reconhecida como um polo turístico, mas nos últimos anos vem também se consolidando como área residencial. Como o senhor enxerga essa transformação e como ela se relaciona com o crescimento demográfico e econômico que vocês estão vivenciando, especialmente em áreas como o Horizon West, Winter Garden e Lake Nona? I'll start with you, if that's okay. So iDrive has obviously always been recognized as a tourism hub, but obviously in recent years we've seen significant growth to the residential population of our area. How do you view the transformation and how does it relate to the demographic and economic growth that Orange County has been experiencing, especially in areas such as Horizon West, Lake Nona, and Winter Garden? Well, great question. I think I see that as a positive trend because, you know, there's a movement now where people like to, what iDrive was seen as a place to play and work. Play and work. But now we're saying that you can play, work, and live in iDrive. Because of the transportation concerns that we have, we're trying to create an environment that allows people to live close to where they work. And so I think we will continue to see those trends, but I do believe that's a positive trend because, as I mentioned earlier, there's about 100,000 jobs right here on iDrive. So how perfect would it be for a lot of those individuals who work on iDrive be able to live right here in iDrive? And so right now I believe there's about 16,000 apartment units here in iDrive, and over the next couple of years, we are adding probably 6,000 or 7,000 additional units. So again, I think we're going to continue to see that positive trend moving that way, because again, if we can move around our community more efficiently, it saves money, saves time, and then I guess it also creates that familiar environment, again, where you can work, live, and play right here on iDrive. A região da Flórida Central como um todo, né, vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos, né? A estatística mais recente é que a gente vai crescer em 75 mil novos habitantes por ano nos próximos 10 anos. E, obviamente, a gente tem uma deficiência como região na parte de moradia, né? É difícil você encontrar casa, é difícil você encontrar apartamentos, o custo de vida está muito alto aqui. E a região da International Drive, historicamente, sempre foi conhecida como uma região turística, né? Inclusive, os locais não vinham na International Drive. Se você era local, você não queria passar pela International Drive. Era visto como uma área que somente vinham turistas. Mas, com esse crescimento residencial na região, havia uma disponibilidade de terras para aquisição e os developers, né, começaram a comprar terra na nossa região e construir. Atualmente, nós temos 5 mil unidades em construção de apartamento, fora diversas propriedades multifamily que ficam mais para o sul da International Drive. A expectativa é que, nesses próximos anos, a gente veja realmente a International Drive se tornar uma região híbrida, né? E eu já estou vendo, né, esse shopping aqui que nós estamos é propriedade do nosso grupo, a gente tem esse shopping, a gente tem o kart, a gente tem a propriedade da Perfume Land também. E antigamente o que nós víamos? Pessoas passando de carro, turistas paravam, compravam e iam embora. E agora a gente está começando a ver pessoas andando com cachorro, pessoas fazendo ginástica, caminhando na rua. Então, você está vendo essa transformação natural para uma área mais residencial, né? O que é muito bacana porque fomenta os negócios, né? Por exemplo, o Seabra, quando abriu conosco, quando a gente trouxe o Seabra lá atrás, o próprio Banco do Brasil, quando veio, era uma área amplamente turística. E a visão deles, eu acho que quando vieram para essa região, né, acho que o Banco do Brasil, quando veio, foi porque era uma área de brasileiros, mas o Seabra veio com a expectativa que, eventualmente, a International Drive, o norte da International Drive, se tornaria uma área residencial. E é justamente o que está acontecendo agora, né? Que a gente tem, no raio de 1 milha daqui, a gente tem 2 mil apartamentos em construção ou já entregues. Muito bom, gente. Que aula em turismo e também o comportamento aí da International Drive aqui em Orlando. Gente, eu queria agradecer a Fabiana Tourinho, Alejandro Pezzini e também ao Commission. Thank you very much, sir.
Obrigado, pessoal. Thank you. Muito obrigada.